município de Lagoa e Portimão. Este facto incitou nessa altura um grupo de cidadãos a prospectar contentores juntais as áreas de depósitos estragados e a recuperar artefactos cuja proveniência original era figurada na via da altura. No ano 2000, iniciou-se um projeto inédito no quadro da arqueologia portuguesa, ao celebrar-se um acordo de colaboração entre o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, o CNAS, e esse grupo de cidadãos que se dedicava à recuperação e à salvaguarda dos artefactos provenientes das dragagens. Deste modo, foram estabelecidos normas e procedimentos que definiram as zonas a respeitar, que estão indicadas na imagem, a obrigatoriedade de declarar as achados, bem como realizar relatórios periódicos a serem enviados ao CNAS. Nestes relatórios constavam a descrição, a identificação do objeto, do foto, da estudadora, a data, a localização que for entre a fotografia já referenciada, quando isso era possível, e todos os elementos do projeto assinaram um compromisso de honra, onde se responsabilizaram por cumprir os pressupostos do acordo de reconhecimento efetuado pelo CNAS, tendo sido constituídos fiéis depositários dos objetos requeridos. Tratava-se de um projeto de trabalhos arqueológicos dirigido por Francisco Alves, enquadrava no âmbito da legislação aplicável a estes domínios no quadro do plano de atividades do CNAS. O nome do projeto, Ipsis, e o logotipo foram baseados no reverso de uma moeda do Ipsis, do povoado pré-romano situado em Vila Velha de Albor, na área geográfica do município de Portimão. Pode-se dizer que o grupo que inicialmente começou por ser formado por 13 elementos chegou a 2011 com 20 elementos. As licenças para o uso de detectores mentais foram de 2000 a 2008 atribuídas individualmente a cada membro do prospector. De 2009 a 2011, o CITAM optou por entregar uma credencial aos coordenadores locais, neste caso José Sousa e Alberto Machado, ficando destes com a responsabilidade de nomear posteriormente os intervenientes e informar as autoridades competentes. No que diz respeito ao espólio recolhido no âmbito deste projeto, composto por cerca de 600 peças, este, como podem ver, é tipologicamente diversificado, abrangendo um período cronológico desde o Paleolítico até à Atualidade. O grupo Ipsis assumiu logo à partida o compromisso de cedência das peças ao Museu de Portimão para a exposição e estudo, tal como aconteceu com a exposição Um na História, que esteve patente em primeiro lugar no Museu de Portimão em 2002 e posteriormente no Museu Nacional de Arqueologia em 2013. Em 2008 foram entregues pelos elementos do grupo as peças solicitadas pelo Museu de Portimão para figurarem na exposição de longa duração, Portimão, Território e Identidade, dos quais vimos alguns exemplos na imagem. Salientamos que a atividade do Grupo Ipsis ao longo destes últimos 11 anos efetuou-se em regime de voluntariado, sem qualquer tipo de remuneração, baseando-se exclusivamente na convergência de interesses entre instituições de tutela do âmbito museológico, com um grupo de cidadãos que participa de forma regulada no processo de salvaguarda do património histórico-arqueológico. Em 2013, o Museu de Portimão e o Grupo Ipsis foram oficialmente informados pela DGPC do indeferimento do pedido de renovação de licenças para utilização de detectores metais. De igual modo, a tutela comunicou estar em curso a reapreciação do acordo de colaboração celebrado entre o Grupo Ipsis e o CNAS, entendendo que era este o momento de alterar o modo de supervisão do projeto. Desta forma, propôs que a supervisão dos resultados fosse efetuada pelo Museu de Portimão, enquanto entidade receptora da totalidade do espólio recolhido. Por sua vez, o Museu de Portimão propôs que a referida colaboração fosse efetuada mediante o estabelecimento de um protocolo entre o Museu e a Associação Grupo Ipsis, a Associação Projeto Ipsis, que foi entretanto constituída em 2013 pelos membros do anterior grupo. As exposições que enquadram as atividades de proteção encontram-se definidas no protocolo, desenvolvido este com a colaboração da DGPC e da Direção Regional de Cultura do Algarve. Este documento visa o enquadramento institucional e científico da atividade de proteção contra metais e recolha de bens arqueológicos, descontextualizados em zonas bem delimitadas, bem como a produção de conhecimento científico sobre estes bens. A este respeito, cabe dizer que a relação de confiança que foi estabelecida ao longo dos anos entre os membros do Grupo Ipsis e o Museu legitimou e validou a integração do Museu no projeto. Iniciámos então em 2014 o projeto DEFTA, através da submissão de um pedido de autorização de trabalhos arqueológicos dirigidos por mim pela minha colega Isabel Soares.
O objetivo desta intervenção é assegurar a retoma dos trabalhos de prospecção nos depósitos estragados, permitindo a salvaguarda de um depósito que de outra forma ficaria irremediavelmente perdido. O trabalho de prospecção no terreno é efetuado de forma voluntária pelos membros da Associação de Eclipses, cabendo às diretoras da intervenção supervisionar e enquadrar cientificamente as ações de prospecção e de recolha de espólio, sua conservação em restauro, investigação e divulgação. De seguida, iremos explanar sumariamente os procedimentos adotados previamente assumidos em protocolo. Destaco, relativamente aos procedimentos da Associação do Grupo Ipsis, a recolha da totalidade do espólio detectado, com exclusão dos bens de direção contentânea, e a entrega ao museu até 48 horas após o seu achado de todos os bens recolhidos. Ao Museu de Portimão cabe fazer a monitorização dos trabalhos no terreno, através de um acompanhamento pontual, e ao nível da entrada das peças do museu, é feito imediatamente um registro individual em base de dados e uma fotografia logo no momento da entrada da peça. São também efetuadas ações de conservação e restauro que se mostram necessárias à preservação e à salvaguarda dos bens recolhidos, sendo posteriormente efetuado o seu depósito em série. Nos procedimentos comuns, tanto ao museu como ao grupo Ipsis, devo destacar a elaboração do plano anual dos trabalhos de prospecção e os relatórios anuais e demais documentação necessária para entregar à tutela. Nesta imagem temos podemos verificar os trabalhos de prospecção que são feitos, neste caso, no depósito de lagartos em Ferragudo. Este local corresponde provavelmente a uma zona de despejo de uma boca de draga. De seguida temos uma ficha de inventário que é feita logo no momento da entrada inicial da entrada da peça, onde é atribuído o número de inventário à peça, a data do achado, a data de entrada, quem achou, o seu local, a geolocalização, o tipo de material e uma primeira aproximação ao tipo e à cronologia da peça. Posteriormente, é feita uma ficha de inventário mais detalhada, já com uma investigação mais aprofundada sobre a peça. Relativamente à apresentação dos resultados preliminares deste trabalho decorrido no ano 2014, podemos verificar que há uma grande variabilidade tipológica dos achados, com o predomínio das moedas. E como seria expectável, ao nível da cronologia, verifica-se também uma ampla variabilidade cronológica dos achados. Relativamente a este número muito grande de objetos de cronologia indeterminada, esta observação é feita no momento de entrada, o que não quer dizer que após uma primeira limpeza e trabalhos de conservação das peças não seja possível determinar com maior precisão tanto o seu tipo como a sua cronologia. Só para destacar, ao nível dos melismas, que é o tipo de peça que tem maior incidência, realmente verifica-se que a sua cronologia é a cronologia mais frequente e a familiar. Temos aqui algumas imagens de alguns objetos já provenientes do projeto DECTA de 2014 e devo destacar que, ao contrário do que muitos pensam, nem todos os achados se tratam de objetos arqueológicos, como podemos verificar no topo esquerdo da imagem. Grande parte dos achados que são feitos pelos detectivistas correspondem a objetos atuais. Temos desde peças de motor, a facas, uma grande panóplia de caricas, latas, pilhas, por isso é quase que é feito um trabalho de limpeza das palhas também enquanto se faz a detecção. Destacamos daqui alguns melismas, neste caso Indossónoda, alguma peça de armadura, uma grande quantidade de selos de alfândega, que são estas três peças aqui embaixo, a tampa de um jarro de estanho, parte da base de um colher de estanho e também são muito frequentes as cavilhas, os anzóis, todo esse tipo de objetos. Aqui podemos ver algumas imagens dos trabalhos de conservação de estado que são efetuadas nas peças e também do relatório preliminar que já foi efetuado em meados deste ano, onde foi feita uma primeira aproximação e avaliação dos trabalhos do projeto. Ainda, devo referir que ainda no âmbito do projeto DECTA 2014, realizamos uma revisão dos dados que anteriormente foram recolhidos pelo grupo Ipsis,
que nos permitiu verificar a existência de vários eventuais contextos. Foram registados alguns casos onde a coerência do tipo ou cronologia dos achados numa área descrita antevia a possibilidade de se tratar de contextos preservados, possivelmente naufrágios ou outro tipo de posições afetados pelas dragagens e por sedimentos fechados nas praias. Apesar de alguns destes dados terem sido já referenciados, uma revisão permitiu a definição de um total de 9 casos onde se supõe que os bens arqueológicos detectados provêm de um mesmo contexto original. Em jeito de conclusão, devo dizer que consideramos que o projeto DEPTA tem como objetivo primordial a produção do conhecimento científico, que não nos devemos esquecer que ele incide sobre duas realidades distintas, tanto a real como a rural. Esta investigação é realizada num primeiro plano pelos técnicos do Museu de Portimão, que são responsáveis também pela coordenação da investigação externa. A nossa intenção é pretender disponibilizar a informação sobre os achados após a entrega do relatório final do projeto, exatamente para promover e incentivar a investigação dos mesmos por outros investigadores e por outras entidades. Nesse âmbito, posso já adiantar que o Museu de Portimão já está com um protocolo de colaboração com a Universidade do Algarve e encontra-se no momento também a finalizar o protocolo com a UNIAC. O objetivo, como tinha referido, o objetivo da produção do conhecimento científico terá que ser necessariamente na divulgação pública e numa publicação dos resultados e numa exposição que poderá, no Museu de Portimão, os vais poderão integrar a exposição do Museu de Portimão ou noutras instituições se solicitarem. Em conclusão, devo dizer que atualmente estamos a preparar o procedimento de incorporação destes bens, tanto dos anteriores Museus Eclipses como do projeto DEPTA no Museu de Portimão. Encontramos a preparar o relatório final do projeto, com os trabalhos que concluem em 31 de dezembro deste ano, e a preparar já o plano de trabalhos do novo pedido de autorização de trabalhos arqueológicos e das licenças associadas. E com isto concluo a minha apresentação. Quero agradecer à doutora Vera a intervenção e agora passo a palavra ao Dr. João Pimenta, da Câmara Municipal de Vila Franca. Bem, antes de mais, obrigado por ter vindo. Eu peço desculpa, não sei se eu quero colocar constipado, peço desde já desculpa, isto hoje está mal. E antes de mais, congratular a organização pela pertinência deste encontro, deste debate. Eu não trago aqui nenhuma comunicação propriamente dita, não foi esse também o convite que me foi feito. Eu mais falar um pouco da experiência que eu tive com o detectorismo e com este mundo tão complexo que é os detectores metais e a fronteira com a arqueologia. Como disseram, eu trabalho no Museu de Vila Franca de Xira, portanto, estou enquadrado dentro de uma autarquia também, embora o meu enquadramento nos detectores metais parece mais com a investigação que eu tenho desenvolvido noutras áreas do Val do Tejo. Em Vila Franca não tenho deparado com esta situação, realmente atualmente não aconteceu, mas outras zonas, principalmente no Baixo Tejo, tenho deparado e tenho lidado muito de perto com a questão do detectorismo. Isto é uma questão geral, mas acho que é importante frisar, mas isto, realmente, a utilização ilegal dos detectores metais constitui uma séria ameaça à herança cultural de muitos países europeus. Quero dizer aqui um exemplo fabuloso, exemplo único, diga-se de passagem em Portugal, no caso de Portimão, e isso infelizmente não acontece noutros sítios, e é um problema grave. Isto também, a questão do detectorismo, constitui um dilema ético para os arqueólogos. Grande parte da nossa comunidade, quando fala de detectorismo e de espólios recolhidos por detectoristas, enfia a cabeça na areia e diz: eu isso não lido, isso para mim não me interessa. Tudo bem, de acordo, mas a prática do detectorismo e a recolha do detectorismo acontece todos os dias. Todos os dias são sítios arqueológicos dilapidados do norte e sul do país. E o facto da nossa legislação, já há alguns anos, no 99, proibir, e muito bem, de nada serve. Proibir só proibir, já tivemos uma experiência de alguns anos e verificámos que não está a resultar. A comunidade detectorista, de vez em quando, se temos algum feedback dela, através da comunicação social, através dos blogs, através da internet,
traz sempre a coação, podemos bater depois dos exemplos anglo-saxónicos, exemplos dinamarquês, aí não é proibido, aí é permitido, e muito bem, também não corre-se, porque são questões completamente divergentes, quer do ponto de vista cultural, quer da percepção das pessoas, e temos de falar disso mais à frente. Eu só queria sublinhar isto que, apesar da proibição, realmente a prática do setorismo é uma realidade com contornos assustadores. E como é que eu lidei com isso? Eu não conhecia, confesso que é completamente virgem em relação a isso, nem nunca me tinha lidado com ele. E surgiu pela primeira vez quando comecei a fazer trabalhos arqueológicos num sítio, isto foi colegas arqueólogos que fazem sobre isto há décadas, falar da minha experiência. E este sítio, como vemos aqui, é um sítio e sempre que é lavrado, é um sítio intensamente agricultado e destruído pela agricultura, que é um problema grave, mas não é o que nos traz aqui hoje, surge esta imagem dantesca dos campos agrícolas. E mal isto acontece, passado quase como aves, aparece o terrorismo a atacar os sítios. Este é o sítio de Porto Sabugueiro, onde desenvolve escavações arqueológicas, já várias vezes, e que cada vez nós vamos lá, após as lavragens, está completamente minado, e isto acontece em diversas zonas. Aqui é realmente alarmante porque eu tive a experiência contrária. Fui contactado a determinada altura pelo gabinete jurídico da GPC, porque havia um senhor, uma pessoa, das várias do terrorismo, que estava interessada, ou tinha realizado a prática do terrorismo, o próprio assumiu, enviou todo o processo dele com a declaração, com a documentação toda, a dizer: eu sou terrorista, eu assumo, era meu, recebi materiais, mas quero entregar a coleção. O pedido foi analisado pelo departamento jurídico e eu fui contactado no sentido de: olha, é este plano, nós não podemos condenar, vamos recolher a coleção, vamos tentar trazer um exemplo para o lado do bem, vamos dizer assim, as coisas não podem ser assim tão lineares. E da experiência que tive foi que realmente a pessoa veio ter comigo ao Museu de Vila Franca, a declaração, tal como aconteceu no projeto ISIS, foi entregue, foi elaborada uma população, foi dado conhecimento à DGPC e foi entregue uma coleção de materiais arqueológicos. A pessoa foi ao falar connosco, explicou onde é que tinha as coisas, mas foi feita essa informação toda. O interessante aqui é realmente, pela primeira vez neste caso, foi possível analisar o tipo de materiais que eram recolhidos, fazer um estudo e perceber a quantidade de informação, porque nas canções não apanham muita peça metal, a quantidade de informação que é subtraída ao registro arqueológico, nomeadamente determinados elementos importantes para a percepção do sítio, neste caso são características militares romanas, e em que na escavação não é difícil de recolher. Bom, isto é um exemplo bom, neste caso foi um exemplo bom, a entrega permitiu estabelecer aqui uma ponte e no fundo aflorar aquilo que eu percebi da minha contínua ação de atividade arqueológica na margem esquerda do Tejo, entre Salvaterra e Alpiaça, em que existe uma comunidade de terrorismo enorme. Por toda essa zona ativa, consciente da lei, nem toda a gente será má, contudo, a atual lei tem problemas. Como todos sabem, já foi debatido, já foi apresentado, e acho que é importante este encontro também para falarmos sobre isso. E avança aqui tem pena que depois não esteja aqui o Sr. Carlos Fabião, que é uma pessoa indicada para falar sobre muito mais que eu, não tenho qualquer tipo não tenho algumas limitações a esse nível, mas acho que é importante problematizarmos isto e tentarmos ir mais além, porque há aqui muita informação que desaparece, que é subtraída e que nós arqueólogos não temos essa percepção. Já existem alguns casos positivos como o projeto Vípsis, este caso acho que é tido entrega da coleção do seu estudo. Há outros exemplos positivos de terroristas que entregam as suas coleções para estudo. Estou-me a recordar, por exemplo, o caso já antigo dos sonhos de Alconté e dos tesouros ordinários republicanos e recolhidos estudados pelo José Rui, da Universidade de Coimbra, que realmente todos nós ficamos partidos desses em conta, porque veio problematizar uma série de questões, naquele caso, sobre esse sítio militar republicano. Voltando à questão, do caso e para perceber que realmente o paradoxo é diferente. Nós, em Portugal, creio eu, defendo que o liberalizar, o permitir, a partir da manhã, alteramos a lei, e é permitido a toda a gente avançar com as vontades para os campos, também não é possível. Mesmo em Inglaterra isso não é assim tão linear. Mas isto é um exemplo positivo, é o projeto do British Museum, como sabem, do portal das atividades, em que permite fazer uma coisa que a Vera apresentou. Esses materiais são recolhidos por achados fortuitos, quer com o detector, quer com passeios no campo,
podem ser inseridos numa base de dados online, que fica disponível e permite elaborar listagens de sítios georreferenciados e abrir isto aos investigadores. Se consultarem o site, aqui o finds.org.uk, é particularmente interessante, até pois a atividade de bolseiros de doutoramento, pós-doutoramento, que recolhem esta informação e aduzem esta informação não contextualizada, que não tem as coordenadas que nós arqueólogos estamos para entender o verdadeiro enquadramento dos materiais, mas permite completar a informação já existente. É muito interessante este site, porque publica anualmente um relatório volumoso. Este é o Portable Antiquities and Treasure. Este é o relatório anual de 2008, com 300 e tal páginas, uma quantidade infindável de material. Que há muita gente que subtrai, mesmo em Inglaterra, que certamente não entra às peças, mas é impressionante a quantidade de material. Coloco aqui a questão: quantos volumes destes nós não fazemos cá, porque o material simplesmente desaparece. Muito deles estará em casa de pessoas, outros em redes de comércio ilegal, entendendo assim. Qualquer pesquisa na internet é assustadora a quantidade de moedas à venda, de material à venda, e eu volto a sublinhar: nós metermos a cabeça na areia não resolve este assunto, antes pelo contrário. Este é outro exemplo também da mentalidade, e este é da Associação de Terroristas do Reino Unido, que tem um site onde os próprios terroristas colocam o material e disponibilizam online para estudo. Outra questão que se prende com o licenciamento, vimos aqui o exemplo da subaquática, isto é da lei 101/49 de agosto, a questão do próprio licenciamento. Estava previsto da lei desde o início o licenciamento de utilização de detector monetário. Contudo, existe na comunidade arqueológica, principalmente cá em Portugal, pela Europa, sem atenuar, um certo estigma do detectorismo. E o certo estigma implica que o detector de metais é mal-vindo na arqueologia. E como se costuma dizer, não é o detector de metais que recolhe coleções, são as pessoas. O detector de metais em si não é mau. E temos exemplos, eu passo a apresentar alguns exemplos da utilização desse meio não intrusivo. Porque é um meio não intrusivo, tal como o georradar, depende de quem o aplica e depende até onde é que se estabelece a fronteira. Mas na literatura da especialidade tem vindo a abundar em literatura específica sobre a utilização de detector de metais na prospecção. Dou só dois exemplos que são, para mim, particularmente caros no que diz respeito à arqueologia militar. Isto é o recentemente detectado para dentro de La Palma, no Valmeiro, um sítio fabuloso no terraço fluvial sobre o Ebro, muito semelhante à localização até do Porto de São Bernardo, diga-se de passagem, sítio extremamente agricultado. Foram feitas escavações e não foi obtida qualquer estratigrafia, e foi feita então prospecção sistemática, quer monitorizada, quer através de equipas de detectoristas, neste caso utilizando detectoristas da zona já com a prática, e permitiu estudar, e está a ser estudado em várias campanhas, um primeiro apontamento das Segundas Púnicas, do apontamento de Cipião. Outro exemplo, em agosto, no acampamento Tábua-Republicano, no País Basco, onde a utilização com metodologia adequada de detectorismo, isto temos de debater como é que foi o jogo, o próprio detectorista não recolhe depois as peças, apenas mete a bandeira e é recolhida arqueologicamente através do registro. Neste aspecto, consegue-se estabelecer estes mapas de toda uma batalha, o campo de batalha de agosto, que era impossível através da arqueologia chegarmos lá. Isto é um exemplo do encontro com o Bagoia de 2012, precisamente sobre esta questão da utilização do detector de metais e arqueologia. No caso em Portugal, não sei até o momento se já foi feita alguma utilização em contexto arqueológico do detector de metal, podemos falar sobre isso depois. É realmente um campo interessante, só em termos militares, e há aqui todo um campo de investigação que vai ser aberto. E era um pouquinho só isto que eu vinha trazer, a mais problemáticas, eu não tenho respostas, nem confesso, nem sequer ainda ponderei devidamente sobre o assunto. O facto de ter sido confrontado com aquela dura realidade de sítios arqueológicos riquíssimos, serem todos eles literalmente vandalizados, e não vou dizer que isso acontece em N sítios pelo país, ter sido também impedido através deste contacto que as terroristas que nem toda a gente é má, embora tenhamos que ter consciência que quem pratica uma atividade consciente da lei está a praticar uma atividade ilegal, e eu não estou a desculpabilizar, pelo contrário, acho é que se tem de estabelecer aqui pontos de contacto, como é o caso aqui de Ipsis, e o Ipsis tem que se multiplicar noutras zonas pelo país fora. E é tudo. Muito obrigado.
Eu vou agora deixar ao meu colega, Dr. Pedro Barros, a moderação do debate. Com certeza que os nossos colegas estarão interessados em tentar responder ou esclarecer alguma questão. Eu deixo mesmo a abertura à plateia para questionar os intervenientes. Não sei se o Dr. José Gameiro quer acrescentar alguma palavra antes de... Está, digamos, o lado positivo do online que nós sempre conseguimos essa ligação. As velas já conseguiram exposto exemplarmente as questões. Deixa então ao Pedro. Vou estar aqui na mesa. Então, neste caso, iniciaria aqui um pouco a nossa conversa, respondendo ao João sobre a utilização de detectores metais na arqueologia. O enquadramento legal só acaba por cruzamento das duas disposições legais, exclusivamente a utilização do detector de metais no contexto de trabalhos de arqueologia. E nesse contexto há duas valências. Uma foi apresentada agora pela Vera, precisamente a utilização dos detectores de metais, em que houve um enquadramento de pedido de autorização para dar resposta ao detectorismo dos dragados de Portimão, mas têm sido recorrentemente emitidas licenças de utilizador para detectores de metais no âmbito de trabalhos arqueológicos de minimização sobretudo de prospecção e de caracterização de património arqueológico subaquático, estudos de impacto ambiental, caracterização de obras, etc. Portanto, a utilização desse equipamento, que já é uma coisa que já ocorre desde o antigo, agora antigo RTA 99, já ocorria, mas que não era formalizada. Houve, inclusive, num dos debates há pouco tempo, uma queixa no sentido de que esse formalismo agora era uma novidade, que era mais uma burocracia. No entanto, é interessante que, do ponto de vista que o arqueólogo que utiliza o detector de metais acha uma burocracia, mas não acha burocracia o impedimento por outras partes. Não é? E depois o facto de é um dispositivo legal, portanto, a legislação estabelece uma série de procedimentos e há necessidade de emitir uma licença para a sua utilização. Nunca houve um caso, se me recordo, nunca houve um caso da parte das entidades policiais sobre um arqueólogo terem agido de apreensão de detector de metais. Já não acontece o contrário. Para além disso, existem alguns casos pontuais de trabalhos arqueológicos terrestres na lógica do exemplo que tu citaste. E é interessante que os dois casos que eu conheço são dois casos internacionais. Portanto, são equipas, uma alemã e uma austríaca, que praticaram essa ação. Ou seja, antes de proceder à escavação, havia a detecção de zonas com sensibilidade de metal através da eletromagnética e que eram colocadas bandeirinhas. E no processo de escavação havia uma atenção redobrada sobre essas áreas. Estatisticamente, há um artigo, eu por acaso não tenho, não sei onde é que me pus, que há um artigo austríaco em inglês, felizmente, que estabelece que 66% das peças metálicas do acampamento romano são identificadas com esta metodologia. Portanto, é que só um terço, se não for aplicada esta metodologia, só um terço é que costuma ocorrer. Portanto, são procedimentos que acabam por ocorrer. O objetivo desta conversa é precisamente não ser como a avestruz, mas falarmos sobre um bocadinho estas questões. Eu solicitei ao José Sousa também para estar aqui presente um pouco para termos o outro lado da questão, que é portanto,
a forma como o mundo do terturismo absorve esta postura arqueológica na relação com eles, que não é um processo fácil, é um processo que teve desde sempre, e desde que há o comércio das antiguidades e porque, como tu dizes, há pessoas boas e más, portanto aqui é um bocadinho guerra das estrelas, tem que se escolher o lado bom da força ou o lado mau da força, e há muita gente envolvida, e temos que, nesta perspectiva, a DGPC tem que ter feito algum esforço no sentido de separar precisamente o trigo do joio. Não sei se há alguma questão da assistência em termos particulares, eu tenho algumas, portanto, mas deixo aqui um pouco à vossa consideração se querem colocar alguma questão. Então, passo eu a perguntar para começar a cobrar este gelo. Peço desculpa, não vi. Queria falar. Sim, diga. Eu hesitei em pedir a palavra porque eu não tenho propriamente questões a colocar, eu tenho algumas coisas a dizer. Não sei se é oportuno neste momento, se devemos deixar para depois daquilo que está a dizer neste momento. Faça favor, então. Ok, pronto. Então, primeiro de tudo, eu congratulo-me por finalmente estarmos a falar de terroristas e arqueólogos. Eu devo ser, talvez, se não o terrorista mais antigo em atividade, pelo menos um dos que começaram primeiro, ou seja, nos anos 80. Portanto, sou responsável por todos esses desmandos que aí estão. Fui eu que comecei, fui eu que dei o pontapé de saída, portanto, suponho que terei alguma responsabilidade. Eu congratulo-me com esta reunião, mas tenho algum receio dela, porque quando chegamos a este ponto, ou saímos para o lado bom, ou saímos para o lado mau. E se sairmos para o lado mau, pode ser problemático para toda a gente. Eu já tive várias intervenções. Talvez alguém se lembre de uma página do National Geographic de dezembro de 2010, eu estou lá a dar a cara, a dizer o artigo, e a dizer que o terrorismo pode ter valências positivas de apoio, e indico até algumas áreas concretas. Para além do trabalho do projeto IPSIS que eu admiro, mas que, se continuar limitado ao projeto IPSIS, acaba por ser um bocadinho uma pedra de dois gumes, porque serve para o organismo regulador dizer nós até somos muito bons, até licenciamos e até autorizamos, e depois não autorizam mais ninguém porque já autorizaram, já têm qualquer coisa a dizer, portanto não. Mas de qualquer modo o projeto existe, tem todo o meu apoio, terá sempre, conheço desde o início e estou feliz por isso. Eu dizia naquele pequeno apontamento do National Geographic que havia áreas em que o terrorismo podia ser um complemento ou um antecedente das atividades arqueológicas. Lembro-me que referia terrenos eucaliptados e, portanto, destruídos completamente pela Sorriba até 1,5 m de fundo. Estamos fora de contextos arqueológicos, não vale a pena estarmos a falar em estratos porque eles não existem. E devo dizer, já que o doutor falou há pouco disso, que Chões de Alpompé já foi eucaliptado 2 vezes, desde que é conhecido e desde que está protegido. E claro, não se fala nisso, mas fala-se dos terroristas que eventualmente lá foram. Eu peço desculpa, eu estou com algum entusiasmo na maneira de falar, mas não estou a pretender ser agressivo, eu falo sempre assim. E estou a tentar ser colaborante. Se calhar não parece, não me levem a mal. E depois também quero alertar que, também como dizia nesse pequeno artigo, que não sou ingênuo em relação ao terrorismo e entendo que o terrorismo é, de facto, uma atividade predatória, mas também me refiro que é uma atividade predatória que o organismo regulador quer que continue a ser. A partir do momento em que não passa licenças, e está obrigado a passar licenças, desde que reunidas as condições por força da lei de informações reunidas, não me levem a mão, a partir daí está não só a permitir, como a promover toda a espécie de atividade clandestina. E então aí sim, como o doutor dizia, que os objetos não aparecem. Não aparecem porque se aparecerem somos presos. É simples. Nós temos todo o gosto em preencher aquela base de dados, em dar os objetos, em entregar aqueles que não quiséssemos dar, mas quiséssemos conservar, para estudo, para análise, para desenvolvimento posterior, indicando os sítios, indo lá convosco, sondando nos sítios em que nos disserem. Nós somos muitos e dentro dos muitos há muitos de boa vontade.
Muitos. Esses estão disponíveis para trabalhar e têm vantagens. Uma, têm dinheiro próprio e não precisam do dinheiro do Estado. Outra, têm equipamentos que compraram com dinheiro próprio e não precisam do dinheiro do Estado. Outro, têm tempo à vontade para trabalhar sem limitação de horários de trabalho e sem precisar do dinheiro do Estado. Só não nos utilizam se não quiserem, só não fazemos coisas boas em conjunto se não quiserem e só não vêm à luz do dia os objetos achados se não quiserem. O doutor, não me leva mal, eu não estou a tentar de maneira nenhuma atacá-lo, mas aquela fotografia que mostrou há pouco é extraordinariamente significativa. Um campo lavrado, com um horizonte de cerâmica, eu chamo de um horizonte de cerâmica completamente destruído. A agricultura já destruiu o extrato. O objeto que dali pode sair não vai ser procurado pela comunidade arqueológica, porque não tem condição para fazer uma escavação sistemática, orientada, com objetivos determinados, segundo linhas de orientação, segundo uma grelha, segundo tudo o que é normal fazer. Uma equipa de terroristas ali tira de lá os objetos. Tira-os, porque a partir dali o que interessa é o objeto, já não é o contexto em que está, o contexto está destruído. Essa equipa pode trabalhar em conjunto convosco ou pode entregar. Eucaliptos, campos de batalha. Um campo de batalha, o extrato é relativamente pouco relevante. Eu não vou meter na área arqueológica, embora seja com uma autoridade, um pesquisador e tenha algumas coisas a dizer. Aliás, está na biblioteca de Espada, um piado meu, que é o contributo para o esboço arqueológico do Alto Alentejo, que é citado na novela, que fui eu que fiz. Portanto, tenho algum conhecimento, consigo dizer alguma coisa, mas atrevo-me a dizer, não me levem a mal, que o extrato de um campo de batalha é relativamente insignificante. O que interessa é a dispersão horizontal. Creio eu. Atenção, admito que tenha alguma ignorância do assunto e que possa ser melhorado o meu conhecimento. Eu diria que na identificação de campos de batalha, havendo suspeitas de localização, somos mais do que privilegiados para colaborar convosco e fazer isso. E na prospecção do campo de batalha, podemos trabalhar em conjunto e conseguir resultados extraordinários. É tudo uma questão de, enfim, de irmos lá. E depois, uma última palavra, aí não é bem, não é? Há muitos terroristas bons, há uma comunidade de terroristas muito grande, eu não me atrevo a chamar de terroristas, são utilizadores e maus utilizadores de detectores metais, que utilizam o detector metal como um instrumento de agressão ao património e de roubo. Tem toda a razão. Mas, primeiro, não paguemos todos por esses. E não nos esquecemos que há muitos outros. Eu, aqui há uns tempos atrás, surpreendeu-me na televisão um artigo, um apontamento, sobre uma violação de uma estação arqueológica, alguns para o norte, em que se mostrava imagens daquela coisa toda destruída. E lembro-me que o doutor, não lembro o nome dele, Barsdorf ou qualquer coisa assim do género, foi na altura entrevistado e dizia: os detectores metais vêm para aqui destruir e criar uma trincheira de sondagem. Eu identifico uma trincheira de sondagem. Uma trincheira de sondagem não é feita por detectoristas com detectores metais. Nada mais, pode ver. Obrigado. Não sei se alguém quer comentar. Eu aproveito o reto não fico Jorge Terceira Graça. Jorge Terceira Graça. Estamos na casa certa, embora não possa falar pelo NAR, para, se alguém que esteja aqui no NAR possa falar disso, para, se estiver interessado em entregar, em mostrar a coleção a quem estuda, está no sítio certo. Porque isso sim demonstrava a boa vontade da comunidade terrorista, e no seu caso, de que recolheu as coisas e quer colocá-las em estudo. Porque só assim teria realmente um passo para a construção do conhecimento, que é o que nos interessa aqui. Eu tenho todo o gosto nisso, mas teria gosto em que fosse um pouco mais do que isso, como também disse na minha intervenção. Um passo de cada vez. Eu queria dizer eu queria dizer que no nosso caso nós consideramos que é possível e é desejável que haja replicar projetos do tipo aquele que está a ser desenvolvido pelo Museu de Portimão e pela Associação Grupo Ipsis, e que desde que iniciámos os nossos trabalhos já fomos contactados por outros conjuntos de detectoristas que pretendem replicar exatamente estas situações.
Isto não é nada de novo, já desde 1999 que Francisco Alves vem dizer que realmente é possível e é desejável que haja o desenvolvimento destes projetos e que os arqueólogos municipais devem estar na primeira linha destes projetos, por isso eu penso que há vontade e há abertura para se verificar o desenvolvimento de outras situações análogas. Tem que haver, penso eu, em primeiro lugar, uma plataforma, tem que ser criada uma plataforma de entendimento entre a comunidade, detectoristas e os arqueólogos. Os arqueólogos têm que sair daquela, e temos que admitir, temos uma atitude um pouco de adiamento da situação. É o tal enterrar a cabeça, é o que a gente é mais frequente ver na nossa comunidade, e a minha culpa também o faço. Isto parte um bocadinho até um pouco da nossa formação académica. Nós não temos muito contacto com a realidade e quando vimos, realmente vemos só as coisas más. E só depois é que somos obrigados, e no meu caso, ao vir trabalhar para o Museu de Portimão, é que fui obrigada a verificar que existem outras realidades e que nós temos que estar aptas a lidar com elas. Agora, eu concordo que realmente esta plataforma de entendimento que eu faço, que eu refiro, requer uma mudança de atitude de ambas as partes, tanto dos detectoristas como dos arqueólogos, mas que o primeiro passo realmente deve ser este: tem que haver uma aproximação dos detectoristas à comunidade arqueológica e tem que haver uma vontade também da nossa parte em nos receber e tentar aproximar e tentar perceber quais as suas vontades e fazer essa tal separação, que só a partir desse momento é que nós conseguimos fazer a tal separação entre o trigo e o joio. Só a partir daí é que conseguimos fazer mais pelo património arqueológico. Eu antes de passar a palavra... É assim, como momento detectorista, desde também há muitos anos, eu ouvi o Jorge Graça e revejo-me o que ele diz, em parte. Porque, e pelo que a Vera agora também, para complementar o que ela diz, tem havido, não da parte do detectorista, o não querer aproximar ao arqueólogo, mas exatamente o contrário. Eu tenho seguido vários debates entre detectoristas, arqueólogos, detectoristas, e há sempre um afastamento do arqueólogo, há sempre a enterrar a cabeça na areia. E como o Jorge Graça falou, pois era possível haver essa aproximação porque há pessoas que são boas e há pessoas que são más. Há quem vá para lá para o negócio e há quem vá para lá porque gosta do património. Aquilo é uma atividade recreativa, a pessoa gosta de ir, pode recolher informação, pode ser bastante útil. Mas até agora tem havido um grande distanciamento da parte da classe dos arqueólogos, do detectorista. Se realmente a partir de agora houver essa vontade de aproximar, isso seria um ótimo. O nosso projeto existe desde há 14 anos, nunca foi replicado. E porquê? Não sei, se calhar temos condições privilegiadas porque estamos num sítio em que houve despejo de draga, houve beneficiados por uma descrição que houve no contexto original do Rio Pará. Somos privilegiados nesse aspecto. Somos privilegiados porque temos uma direção do museu que nos acolheu e que colabora connosco e nos deu acolhimento. Somos privilegiados porque temos dos arqueólogos que também tiveram coragem de se pôr à frente do nosso projeto, não viraram a cabeça para trás, não viraram as costas, como muita gente faz. Agora, eu acho bastante difícil em determinadas zonas do país, determinadas pessoas que gostariam de replicar o nosso projeto, não conseguem porque não têm meios, não conseguem apoios para isso. E cada vez que tentam, fecham-se as portas todas. Completamente. Não dão hipótese sequer. E como foi falado agora, é a questão de entrega de peças, não entrega de peças, por exemplo, corre esse risco, exatamente, uma pessoa depois não está autorizada, está a agir contra a lei, tem consciência disso, está a agir contra a lei, está a correr um risco, não é? A princípio, será esse, se calhar, o motivo porque as pessoas às vezes pensam, olha, fulano tal, porque achou determinada coisa no sítio, tal não foi entregado, porque essa pessoa já sabe, não tem autorização para fazer. Se houvesse uma maior abertura entre as duas partes, possivelmente isto, a coisa estaria como o João Pimenta aqui falou, essa questão que referiu muito bem, acho que isso podia ser replicado pelo país todo, porque há pessoas com muito boa vontade para integrar em grupos, integrar em associações. Nós sabemos que os municípios quase todos têm arqueólogos, essas pessoas podiam educar, podiam sensibilizar. Existem PDMs onde estão definidas as zonas em que há monumentos classificados, onde há arqueossítios, afastar as pessoas de lá, pedir colaboração em prospecção, pois um detectorista não vai participar de uma escavação arqueológica, apenas ir prospectar, indicar os sítios. Deu aqui dois exemplos. Nós temos um exemplo também,
nosso colega Frank, já participou na Alemanha, participou com a Universidade de Munique e também fizeram um projeto semelhante nos Alpes, no local onde a batalha entre romanos e ibéricos, e descobriram milhares de artefactos que finalizaram os estudos então eles fizeram a escavação. Penso que isso seria positivo, seria uma coisa ótima agora, se não houver boa vontade das duas partes. Não sei, não houver essa possibilidade. Eu gostaria de fazer aqui uns comentários arqueológicos, se me permitem, e não levem a mal o que eu vou dizer. Há aqui algumas questões que eu gostaria de esclarecer. O caso, primeiro, esqueceste daí de um agente importante na construção e na concretização do projeto Ipsis, mas é um comentário muito breve. O projeto Ipsis reúne condições privilegiadas. E isto, não quero com isto dizer que vou cair na situação que estava a dizer, que vai ser a bandeira, epá, a gente até ao Ipsis a gente deixa, portanto, a gente pelo menos deixa um. Não é esse o objetivo. Mas, efetivamente, incido sobre a área de depósitos dragados. É um município que conta com arqueólogos municipais. É um município que conta com um equipamento, que é o Museu de Portimão, que se integra à rede portuguesa de museus. Estas três condições, diria que, se não são únicas, devem ser perto disso. Devem. Acredito que devem. Podemos aqui tentar, mas até depois podemos ver pelos casos, não devem encher uma mão. Mas pronto, à parte disso, efetivamente, a postura que tem havido é tentar, e estes debates são precisamente nesse sentido, de sabermos que abordagem poderíamos ter em relação a esta situação. No entanto, este ónus de relação de detectoristas arqueólogos não incide apenas sobre eles, incide sobre uma comunidade ligada ao património, externa à arqueologia, que vê, tal como vê nos detectoristas, tal como vê os antiquários, tal como vê qualquer comércio de antiguidades. E para ter uma noção, há cerca de um ano, o chefe da polícia italiana, na apresentação de uma exposição sobre a recolha de objetos recuperados, portanto, que foram obtidos de forma ilegal por detectorismo, escavações, quer dizer, em Itália não é o detectorista, é o bulldozer que vai à procura do espólio. Portanto, da violação de sepulturas, etc. Portanto, não é a inauguração de uma exposição no Senado sobre esses materiais recuperados, dizia, portanto, que mundialmente o comércio de antiguidades é o quarto comércio mais lucrativo do mundo. Depois da droga, depois das armas, e isto não são dados meus, portanto, são dados estatísticos internacionais de Interpol. Deixa-me só acabar. Depois da droga, depois das armas, depois do tráfico humano, vinha o comércio das antiguidades. Agora, eu tenho noção que o mundo do detectorismo não é o mundo do comércio de antiguidades. São coisas distintas. No entanto, cai dentro deste bolo e desta conotação negativa. Para além disto, há um problema construção, portanto, da relação entre arqueólogos e detectoristas, que é visto sempre como a caça ao tesouro. E nós temos um homem chamado Indiana Jones, e iremos viver com ele até que gerações o esqueçam, não é? Portanto, mas esse tipo de abordagem e algumas questões que falou metodologicamente na sua intervenção arrepiam-nos no conhecimento atual, como irão arrepiar daqui a alguns anos alguns arqueólogos com os procedimentos que nós estamos a ter agora em termos de metodologia, que achamos que é a correta. Mas, portanto, há esta situação. O que refere, nós, em termos de tutela, também temos consciência que não é o mundo do detectorismo lúdico, para distinguir daquele que faz com a intenção de recuperar peças e vender. Portanto,
o lúdico que faz porque não sabe, ou faz na praia, ou porque por acaso, ou porque alguém lhe ofereceu um equipamento, não é esse que vai implicar com a salvaguarda do património na sua substância. A florestação, seja de eucaliptais, de sobreiros, de medronheiros, etc., tem problemas muito mais abrangentes e de afetação do património subjacente. Agora, não pode-se também assumir que os trabalhos agrícolas do Porto de Sabugueiro e os trabalhos do eucaliptal do Porto das Sonhos de Alpolopé assumidamente destruíram a estratigrafia. Nós só sabemos que o Porto de Sabugueiro está destruído em termos de estratigráficos porque não está na sua totalidade, mas grande parte porque também depois foi o objeto de escavação arqueológica que confirmou essa situação. E recolheu contextos preservados, ainda apesar daquilo tudo. Há aqui uma nuance que é, passa a máquina, está tudo destruído. E para a arqueologia isso não acontece na verdade. Portanto, são aquelas pequenas nuances que caímos em generalizações que são complicadas, não é? Mas é só, não levem isto a mal, é só, aqui, deixe-me só terminar. Depois, é precisamente só uma questão que referiu, que tem a ver é sobretudo esta, haver uma capacidade de, no terreno, dar apoio a quem quer praticar a atividade, não é uma noção que não é muito correta. O número de arqueólogos municipais, em termos nacionais, não é assim extenso como no Algarve. O Algarve tem mais de metade dos municípios com arqueólogos. O país não chega a 1/3. Portanto, estamos a falar de uma área muito descoberta em termos de apoio do profissional arqueólogo junto do praticante. E depois há aqui uma questão que aí também serve para nos arrepiar um bocadinho aqui a pele de galinha arqueológica, que é tanto na Dinamarca, corrige-me João, que se calhar tu sabes mais do que eu, como na Inglaterra, a atividade de turismo de passeio do campo com detector de metais não pode incidir sobre sítios arqueológicos conhecidos. Inglaterra não. Também é isso que nós queremos. É? Aliás, é isso que E quando falamos de cá... denunciará nós, comunidade do lado dos Deixa-me só... nós somos mestres. Sim. Deixe-me só aqui, sim, eu já passo a palavra, que há ali outras pessoas também que já me pediram, que é no sentido em que todos os trabalhos de colaboração entre turistas e arqueólogos, como por exemplo o caso de Sonhos de Alpolopé, poderá existir enquanto projeto. Tem que reunir uma série de condições. Poderá existir, peço desculpa, vou corrigir. Do meu ponto de vista, teria... Agora eu não falo em termos de tutela, falo em termos pessoais. Devia haver uma capacidade de resposta para que isso acontecesse. Neste momento ainda é complicado, mas estamos aqui também para construir esse futuro. Portanto, eu passaria a palavra, se me permitem, a quem já me tinha pedido. Força. Olá. Boa tarde. Nós já nos conhecemos, já falámos já de hoje. José Sousa, portanto, sou José Maduros, e Cascais, falando assim, a doutora Vera também. É assim, o Dr. Pedro Barros também está para o nosso projeto. Portanto, nós também somos um grupo de turistas aqui de Cascais, e portanto, já fomos licenciados. Portanto, o Dr. Pedro Colégio, portanto, o Dr. Francisco Alves. E, portanto, na altura, portanto, o Dr. Pedro Colégio disse que o nosso processo iria ser transferido para o Museu do Mar de Cascais. E, portanto, na altura não foi, não sei porquê, mas pronto. Agora fizemos a constituição da associação, portanto, temos 2 arqueólogos que também nos estão a apoiar, juntamente com o Museu do Mar, e, portanto, estamos à espera de. Aliás, nós temos um espólio nosso que entregue, o Dr. Pedro Barros também já sabe disso. Portanto, nós entregamos diretamente no IGESPAR, portanto, com a qualidade do Dr. Pedro Calleja e do Dr. Francisco Alves. Portanto, é assim, acho que estamos a ser apoiados e vamos ver se o nosso projeto vai para a frente. Não sei, ia dizer, desculpe lá, cortei-lhe a palavra há bocadinho. Sim, não queria dizer nada. Eu tinha algumas coisas para dizer, mas pronto, eu não
quero não usar uma intervenção muito longa há pouco. Só referir uma questão. Evidentemente que há situações em que o tetorista dificilmente é a pessoa capaz de interpretar se o Estado está distribuído ou não. Daí nós queremos trabalhar em colaboração com quem sabe. Termos da parte do organismo regulador, da comunidade biológica nacional, a possibilidade de falar, a possibilidade de pedir opinião, a possibilidade de fazer coisas em conjunto. Agora, a gente não se esqueça de uma coisa, nós estamos a falar de aparelhos que vão a 30 centímetros, 40 centímetros no máximo de fundo. Nós estamos a falar daqueles detectores de grande profundidade, que isso é para os caçadores de pessoas. O que eu vou dizer, e eu não me identifico com eles, portanto, fiquemos assim. Mas não vamos comparar, por exemplo, com o que aconteceu em Balsa. Eu estava em Balsa quando aconteceu esse estudo, no terreno, vivo. Foi de conhecimento nacional, toda a gente soube, de norte a sul do país. A legislação já na altura dava 3 anos de prisão para destruição de estratos arqueológicos. Alguém se pronunciou. Mas se fosse um tetorista lá com o detetor, no mínimo tinha o detetor apreendido em multas. Quer dizer, na pior das hipóteses, como aconteceu a um conhecido meu, era constituído arguido e arriscado a 3 anos de prisão. Há aqui qualquer coisa de errado. Depois há outra coisa. A lei diz que a utilização de detectores de dados não é proibida. É proibida sem licença. Não é exatamente a mesma coisa. O organismo regulador não licencia, o que é trágico. Eu imagino que seria se a Direção-Geral das Florestas decidisse, a partir daqui a lei diz que a caça só se pratica com licença. Eu, a partir daqui, só passo licença para caçadores profissionais. Acabou, ponto final. Não é nada. E mesmo para esses não passo para todos. Estou a dizer que um paralelo não levem a mal estes paralelismos, mas não, mas tem razão. Não levem a mal a maneira de falar, que isto já é o desespero de alguém que começou nos anos 80 e que, quando saiu a primeira lei, teve, sei lá, a lealdade institucional de parar de detectar durante 8 anos. Porque achei que se a lei não me permitia detectar sem licença, tinha que arranjar a licença. E parei durante 8 anos. Recomecei, por motivos óbvios, não é? Portanto, acho que tenho alguma possibilidade de dizer alguma coisa. Essencialmente é isso. Creio que isto é já quase mais um dizer, estamos aqui. As coisas não são assim tão más, ou se são tão más, aquilo que dizia há pouco, continua a haver um comércio clandestino, continua, e o terrorismo faz parte disso. Se houver a possibilidade de trabalharmos em política, com licenças, com organização, acontecerá o mesmo que aconteceu em Inglaterra. O que acontece em Inglaterra é que um terrorista no terreno que identificou, esteja a detectar ou não, que identifica alguém a detectar numa estação arqueológica, ou a violar um extrato inadequadamente, ou depois de identificar um achado relevante e não participar, é a própria comunidade terrorista que denuncia. Cara, acontecerá o mesmo. Podemos ser uma força de resolução do problema, em vez de continuarmos a ser um ponto de aumento do problema por força daquilo que está a acontecer. Se me permitem só mais 2 minutos, eu conto-vos uma história que parece que não tem nada a ver com isto e tem a ver com tudo. Aqui há uns tempos atrás, fui contactado por um senhor que tinha perdido uma aliança numa praia de Sicília. E o senhor queria que eu lá fosse com o diretor de metais. Eu disse, desculpa lá, não vou sem licença. Então como é que obtenho a licença? Começa por aqui a capitania, que é o que diz a lei, é que começa por aí. Cheguei à capitania e passado 2 dias sem resposta, veio ter comigo e disse, eles dizem que afinal tem que ser o IGESPAR. Eu disse, sim senhor, vá ao IGESPAR. O homem foi ao IGESPAR e o IGESPAR, depois de 2 ou 3 dias sem resposta, disseram-lhe, isso só com um projeto. O homem veio ter comigo e eu fiz-lhe um projeto. Também sei fazer projetos, faço-os profissionalmente, enfim, sou consultor numa série de coisas, faço-os profissionalmente, portanto, fiz um projeto claramente estruturado, seguindo os pontos da lei, exatamente o que diz a lei, tem que mostrar a idoneidade científica, tem que mostrar não sei o quê, tem que ter mais não sei o quê, ponto por ponto fiz. O homem meteu aquilo no IGESPAR, então eu acho que era uma semana. Ao fim de uma semana, recebeu uma resposta a dizer que, tratando-se de uma praia, não era com eles, era com a capitania. E o homem foi à capitania e mandaram umas ortigas que era que tem que esperar. E nunca se vai à procura da aliança. Isto é apenas uma história e fica só assim.
E acho que não vou falar mais, porque eu quero monopolizar a coisa. Não, eu posso lhe dizer que este ano houve 5 casamentos que ficaram muito fragilizados com perca de alianças. Essa história é recorrente, chega-nos recorrentemente com essa abordagem. Mas pronto, a abordagem tem sido sempre da aliança e da limpeza de praias, as razões que justificam para a utilização do detector de metais. Não sei se alguém queria dizer mais alguma questão. Só fazer uma ressalva. Eu realmente não sei se me fiz entender antes. E penso que falo neste, não apenas pessoalmente, mas vamos ao pormenor. Nós consideramos que realmente o uso do detector de metais deve ser enquadrado num projeto de investigação. E aí é a base. Temos que começar por aqui. Só se queremos falar daqui a alguns anos numa realidade distinta do tipo de Inglaterra. Mas primeiro temos que começar por uma atividade regulada e inserida em projetos de investigação. E agora, os arqueólogos não conhecem quem são os detectores, vocês, os detectoristas, a comunidade de detectoristas, têm que de alguma forma fazer chegar aos arqueólogos e realmente, tal como o João Pinto tem referido, esta casa é um local apropriado para isso. Se querem dar a conhecer as suas coleções, eu também não me parece, tal como já aconteceu no caso de Vila Franca. Um detectorista que se apresentou ao IGE, no caso foi ao IGE Espalho, que deu a conhecer a sua coleção e a do homem seu. Eu não me parece que haja este precedente, que a atitude seja diferente em outras situações. Agora, esse passo tem que ser dado. E isso tem que ser no início, que nós também não, de outra forma, também não sabemos chegar até aos detectoristas. É que há aqui 2 mundos grandes do que a Vera está a referir. Posso-lhe também dar casos entre a legitimização de coleções recolhidas pré-impedimento da utilização de detector de metais, que esta casa também já as recebeu. E o caso do Ipsis também se iniciou antes do... E há também casos de legitimização de coleções obtidas na ilegalidade dentro do espírito de não poder utilizar. Mas posso lhe dizer que depois há um mundo de supostos agentes bons que obteram a coleção antes da legislação, que é o que é sempre referido, e não vamos acreditar noutra versão, mas que ainda têm 30 mil peças em casa. E que vão dando às nojinhas, o refugo, depois isto, e depois sai um artigo, e saem com abordagens de esconder. Quando isto acontece, há 2 reações imediatas. É que se está a esconder, alguma coisa fez mal. Portanto, e depois há a reação do outro lado. Como eu não vou mostrar e já estão com esta atitude, eu não mostro. Portanto, e andamos neste ramo-ramo. Efetivamente, eu não tenho qualquer percepção de casos mais recentes, porque isto às vezes envolve mundos municipais, museus, estruturas locais, investigadores, de relação e de proximidade entre turistas com arqueólogos, de uma coisa que nos últimos anos que tenha vindo a crescer. Não sei, não consigo estimar essa situação. No entanto, continuo a perceber que há sempre uma abordagem. A utilização de detectores de metais que chega à tutela, a abordagem em 90% dos casos é de prática lúdica na praia. É esta a prática mais comum. Posso fazer uma pergunta? Nesses casos, qual é a resposta do IGE? A abordagem atualmente dada é de resposta negativa de forma liminar, em que o único enquadramento que houve no caso de utilização de detectoristas, eu acabei de referir isso logo no início da minha intervenção, foi aplicado ao projeto Ipsis. Foi o único caso que eu conheço desde maio de 2013. O resto tenho algum conhecimento, mas não integral. Portanto, num caso destes em que alguém quer procurar uma aliança na praia, não pode. As únicas exceções a não poderá arqueólogos... ser autorizado por outra entidade e não pelo IGE. A entidade...
em termos legais, está claro, a entidade que emite a licença é a tutela do património cultural. Neste caso, a DGPC. Uma questão das praias. Deixa-me só acabar aqui a ideia. As únicas entidades que não portanto, as únicas pessoas autorizadas que não foram arqueólogos, para além do caso do Ipsis, tem um enquadramento específico, foram forças policiais no âmbito da investigação de um processo de crime e foi no âmbito de uma obra de infraestrutura em que precisavam de achar um cabo de telecomunicações militares que não tinham o registro cadastral e que não podiam cortar o acesso ao radar sob risco de segurança nacional. Foram as únicas situações de exceção. Isso foram os... Pronto, são os casos de isto. Eu ia falar desse caso das praias, excetuando casos específicos, por exemplo, Boca do Rio, há um contexto arqueológico, Martinhal, Quarteira, Oleveiro e todo o resto da costa portuguesa, temos 900 e qualquer coisa quilómetros de costa, se calhar 0,0001% é que existem contextos arqueológicos, o resto não existem. Não é assim não, se a gente conhecer a dinâmica das marés, que um dia temos 5 metros de areia, no outro dia temos 2, e no outro dia já temos 7, e no outro dia, pronto, por aí adiante. Se nós conhecermos bem isto, é impossível, nesses casos, haver contextos. O que poderão haver são arrojados. E esses arrojados, quem melhor que um detectorista que vá lá, pode apanhar um arrojado e comunicá-lo às autoridades competentes. Qual é o... Pronto, eu ponho essa questão, porque não liberalizar a utilização de detectores metais nas praias, excetuando casos em que existem, estes casos de Portimão, que existem em contextos secundários, só não serem contextos primários, não secundários, existem. Portanto, para haver uma coordenação de arqueólogos, o caso Boca do Rio é pronto, proibido porque é um contexto primário. Agora, nos outros casos é que não existe qualquer tipo de contexto em que há uma dinâmica de marés que num dia à praia tem 100 metros, num dia à praia tem 10 metros. O que é que um detectorista vai nos explicar em termos de contextos arqueológicos? Porque é que não poderá ser? E mais um caso, quer dizer, eu penso que neste caso, as pessoas, isto é uma atividade lúdica, essas pessoas da atividade lúdica, se pudessem praticar na praia, com certeza não se obteriam no campo, não se qualquer a destruir qualquer coisa. Muito bem, e como disse há bocado, estamos a falar de 80% dos que chegam à tutela, ou seja, retiramos já 80% dos campos. Os outros 20% são mais fáceis de controlar, são mais fáceis de enquadrar, são mais fáceis de impedir que meterem genando. Comecemos por aí. Professor, é uma sugestão. Nós aqui no nosso caso, em Cascais, temos conhecimento, não é? Nós cumprimos a lei, não vamos. Mas eu já falei com o Presidente do Dr. Barros e nós temos conhecimento. Eu não sou ajudador da Forte de São Julião à noite com enxadas. Porque sabem, é verdade isto é verdade. Sabem que, portanto, ali é um sítio muito bom para se encontrar algo com a banana. Isto é verdade para atuar completamente, não é? Eu digo-lhe assim, o problema do Forte São Julião da Barra, à parte do é um comentário nada arqueológico. De andar enxada junto ao São João da Barra até acho estranho, porque aquilo tem alta segurança militar por outras circunstâncias que não arqueológica, garanto-lhe. Não é o que eu quis dizer. Não, obviamente, mas isso, acredito que isso aconteça. Às vezes as histórias também depois podem ser um bocadinho empoladas em termos de reprodução, mas porque, como digo, a ocupação do espaço junto a São Julião da Barra está sob grandes medidas de segurança por outros critérios que não nada arqueológicos. Coincidentemente, há a questão de São Julião da Barra da embarcação. Em relação ao que referiste, José, o enquadramento e a linha que impede a utilização em domínio público marítimo foi na lógica, portanto, foi colocada precisamente na lógica dos contextos ligados ao património náutico e estourado. E tem a ver, neste caso... Apenas nesse âmbito, não no âmbito recreativo. Tinha a ver com uma questão que é não apenas aquilo... Eu percebo a lógica e não deixo de concordar com a questão da dinâmica das marés. No entanto, tem havido surpresas que a gente não dá conta dessas situações. Maior parte. O problema é que eu trabalho nesses contextos, não é? E, no fim de contas, o contexto arqueológico é uma ferramenta teórica e nós é que o criamos. Portanto, o facto de ser materiais arrojados não significa que não exista um contexto. O contexto não é igual a um contexto com estratigrafia, é outro. Não, mas
Esses materiais, é assim, conhecendo a dinâmica das marés e conhecendo esses contextos arrojados, sabe que estão um dia e passado uma hora já não estão. Mas isso não pode não ser assim. E isso é apagar a mesma informação arqueológica ou científica. É assim, Portanto, eu sou da opinião que o enquadramento é de facto essencial. É assim. É de facto essencial. Não se separa as zonas litorais das zonas Mas é que o próprio projeto de IPSIS comprovou isso. Pois, tais contextos claros que foi eu não vi, eu peço desculpa, não vi as nossas comunicações e, portanto, se calhar para falar... Foi possível, através dos dados que o IPSIS recolheu, detectar novos contextos que provavelmente correspondem a posições secundárias, mas que tinham uma origem num naufrágio ou num outro tipo de depósito qualquer. Por isso, mesmo em contextos arrojados, é possível verificar um outro tipo de contexto. São condições particulares, até eu fui testemunha Mas por isso há uma posição no sítio, pela boca de uma draga. Sim, uma draga a despejar. Mas não é assim tão não, apesar de ter essa questão, eu ia enumerar precisamente este exemplo. Não, mas deixa-me só explicar. Vou-te dar um caso. A Praia do Forte Nuno estava uma linha de areia, no contexto neolítico, estava sobre uma linha de areia em a dinâmica da maré os pontos. O problema aqui é que, sem o enquadramento, como refere a Cândida, e a percepção do conjunto, poderemos estar a afetar sítios que não são conhecidos atualmente, presentemente. Não estou a dizer que isto ocorre 100% no litoral português, não ocorre. Mas há uma série de contextos ou de zonas de sensibilidade arqueológica em que isso pode acontecer. Exatamente. Não são apenas nos conhecidos. Mas excetuam esses sítios. Pois é, o que estava a dizer. Há exceções. Obviamente. É assim, eu comecei a recolher materiais no Rio Arado em 1982. Eu e muitas pessoas. Eu sei que se recolheram milhares de mismas, filas, de toda a espécie de materiais e sem detectores de metais. Era na base de, numa terça, vir uma onda, levar, apanhar pela praia inteira, havia os objetos em cobre, verdes, sobressaíam, as pessoas iam, corriam, apanhavam, vinham para cima, vinha outra onda, já tinha desaparecido tudo. Passava outra onda, aparecia outra bolsa de dragagem, aparecia. É nestes casos que eu ainda lá estão, tu ainda lá vais. Não, são diferentes. Alguns são mesmos. Não, mas lá para cá. Eu ia passar a palavra. Esse atrás de si ainda há uma pessoa que me pediu a palavra, eu já lhe passo a palavra outra vez. E pronto, ficarmos numa semi-ignorância ou recolher e ter a esperança que a pessoa que recolhe do lado. Não, recolher, mas com tal enquadramento, exatamente, para poder verificar. Não, eu fiz essa referência quando disse que não nos sítios terrestres, mas nas praias sim. E eu quis mostrar que as praias é tal como o sítio terrestre. Os contextos estão lá e eles, nós temos de formas diferentes, porque como conhecemos os processos de formação de deposições secundárias, ou mais do que isso nas praias, os contextos são diferentes, mas eles existem também, ou seja, eles podem fornecer informação, embora possa não haver, pode haver contextos primários nas praias, não é? Embora não seja, de facto, a maioria. Mas só queria referir isso. Porque de facto há muito essa ideia que nas praias não há contextos, vêm mais trágico, ou trazem, mas isso, até nisso nós encontramos informação, como sabe, não é? Porque se trabalha muito. Mas aí eu mantinha a minha questão. Não será melhor que alguém com boa vontade possa ir lá recolher esse material, sabe, numa praia, sabe, o favor desse contexto existir lá, esse contexto pode aparecer e desaparecer, conforme a direção das marés, se é uma maré que arrasta materiais de um lado para o outro, isso também é negativo, né? Tem que haver o arrastamento de materiais, não se chega lá dentro. Não é melhor alguém recolhê-lo ser proibido, pura e simplesmente dizer assim, não vai acontecer. Ninguém apanha. Cristóvão, passo-te a palavra então. Eu acho que ao fim e ao cabo já não vou dizer nada de novo, já foi muito importante, mas acho que realmente ao longo da costa portuguesa, acho que isso é uma realidade em todo mundo, temos realidades completamente diferentes. E se não houver estratigrafia ou não houver um contexto de reservar a nível primário ou secundário, temos uma multiplicidade de realidades que de facto têm hidrodinâmicas complexas, diferentes, múltiplas, que vão mudando, mas tem que haver uma abordagem arqueológica e também interpretativa
em nossas formações de geodiâmica e assim. Portanto, não se pode simplesmente chegar à conclusão que tem que haver conhecimento seu, é um pouco impossível, não é? Agora, de facto, existe um grande distanciamento entre esta realidade do terrorismo, que vai haver e continua a haver, apesar de ser ilegal, entre aspas. O caso de Ipsis e o caso de Portimão é um caso muito específico e está direcionado para contextos estragados, em que de facto existe esse suposto contexto secundário. No entanto, mesmo assim, há padrões. Portanto, dá para perceber que vem contextos naturais. Isso é toda uma abordagem que tem que ser feita na globalidade. Agora, o grande dilema que nós temos aqui, aquilo que se falou há pouco, é esta situação de ilegalidade do terrorismo e estes inventários e listagens de património que existem, por exemplo, na Terra, que é já algum ponto de partida, é já uma informação, mas se calhar muita dessa informação está incompleta. Quem recolheu no terreno não tirou se calhar uma coordenada ou não percebeu como é que isso está. Agora, de facto, este é o grande dilema e eu acho que isso deveria ser debatido, que é, vamos fazer o quê? Um mal menor e tentar trabalhar para melhorar o conhecimento. Agora, como eu perguntei aos terroristas qual é o grande objetivo na recolha dos materiais. Bem, porque há aqui objetivos completamente diferentes. Há pessoas realmente sensíveis e que se preocupam em conhecer um pouco da história e outras que só estão interessadas em vender aquele objeto. Ou de tê-lo em casa no prateleiro. Há aqui uma realidade e, de facto, se não houver esta aproximação que estamos aqui a tentar, vai ser um pouco complicado. Portanto, queria tentar fazer um pouco sobre isso. Eu vejo que há realidades completamente diferentes. Obviamente, se houvesse terroristas localizados por todo o país, mas quer dizer, não poderia também chegar ao sítio em que o detector apita e fazer ali um buraco, se calhar, não é? Se não for com método, perdemos ali muito. Todos nós reconhecemos isso, não é? Eu pergunto aqui, como é que vamos tentar conciliar aqui tudo? Jorge, sim, sim. Muito obrigado. Chegamos àquele ponto perigoso que me preocupava desde o início. Primeiro chegamos a um ponto em que se nota alguma intransigência das partes. Não me leva mal. Da sua parte, como da minha, começa a haver alguma intransigência. Reconheço o que disse a doutora sobre alguma importância estratigráfica nas praias, admito que sim, mas daí a dizermos que vamos proibir a utilização de detectores metais em 1900 km de praia vai ao passo. Isso é quase o mesmo que dizer que vamos proibir a pesca no Atlântico Norte porque pode haver alguma espécie em vias de extinção. Não me levem a mal, mas é isto que eu entendo. Tem que haver critérios de razoabilidade. Esses critérios de razoabilidade passa por identificar o que é crítico, o que é crítico e o resto é livre. Primeiro ponto. Segundo ponto, se de facto a intenção é uma colaboração, digo desde o início que estamos disponíveis para isso. Estamos disponíveis a vários níveis. Desde logo na revisão da lei, se entender revê-la. Embora para mim a lei está ótima. Ao contrário do que diz o doutor e ao contrário do que todos dizem, uma interpretação jurídica diz claramente que o terrorismo não é proibido. Podem pedir parceiros jurídicos e eu tenho alguma informação jurídica. A utilização de detectores metais sem licença é proibida. A utilização de detectores metais sem licença para a pesquisa de objetos com interesse arqueológico, histórico, numismático ou artístico é proibido. Todos sim, não é. Está clarinho na lei. Claro. Aí só está a ler uma parte da lei, porque depois a 107/2001 clarifica precisamente que essa utilização tem que ser enquadrada enquanto trabalhos arqueológicos. Já percebi que há uma distinção de intervenções arqueológicas. Olha, tudo bem, portanto essa é uma interpretação distinta em termos de abordagem, não é por aí. Isso é para outros debates, mas era só para clarificar esta situação. Em relação à legislação, também digo, em termos de procedimentos, parece-me um normativo legítimo em termos de perfeitamente adequado. Não sei se precisaria de mais regulamentação que caberia ao Instituto Regulador propor, e aí nós estaríamos disponíveis também para colaborar, ou se não necessita de mais regulamentação, está muito bem assim, então só precisamos de definir um modus operandi. Ok? Quanto a formas de colaboração, o modelo projeto de Ipsis pode ser reproduzido em N sítios do país. E há várias oportunidades para isso. Desde logo, os chãs de Alcombete, que falamos há pouco,
está completamente descontextualizado e estratigraficamente assassinado. Balsa está destruído, está estratigraficamente assassinado. Não concordo com isso em relação às pessoas de Alconfé. E muito menos a balsa. Não permite-me que não concorde em relação às pessoas de Alconfé. Estamos aqui precisamente a trocar opiniões. Eu dei duas hipóteses, se calhar. E permita-me que também diga aquela coisa de Alconfé, a lei, tal como no Reino Unido, tal como na Dinamarca, só se podia fazer com a autorização do proprietário. E o proprietário não autorizou, nem autoriza, a tentar até turistas. Naturalmente. Autorizou agora a relação de trabalhos arqueológicos. Quem entra lá entra legalmente. Dei duas hipóteses, certamente terão 10, 20, 30, porque conhecem muito. Mas eu já agora deixo-me só falar, respondendo ao colega que estava a falar há bocado, da questão da colaboração e da questão para que é que os terroristas querem os povos. E deixa-me falar. Dou um exemplo no que agora se tem vindo a realizar, no que respeita, por exemplo, às movimentações militares do mundo republicano. A mim me interessa particularmente. O registro arqueológico, escavações e demais, tinha, e nesta casa estão depositadas, recolhido até ao momento do último inventário, cerca de 30 lances de chumbo, daqueles projéteis, os fundibulares. Uma mera pesquisa na internet, e fez bem, não estava a fazer a revisão da distribuição desses conjuntos, havia uma pessoa, tinha um blog, uma casa, um terrorista, assumidamente, uma coleção de lances. Tinha fotografia. E eu enviei um e-mail, assumidamente, tal como utilizei de projetivos e que estava na base de dados. Olha, reparei que você tinha isso no seu blog, estamos a fazer este levantamento, era muito interessante que esse conjunto fosse entregue para estudo, para sermos experimentações. E tive feliz dessa atividade, as pessoas dizem, pá, impecável, está aqui, venham para ter comigo, são vossas, são um museu, podem ser estudadas. No que diz, por acaso, do ponto de vista da localização, eu não podia, mas passei essa informação a outro colega, até foi o Matalouro, depois é que a pessoa estudou e alterou-se a percepção da informação de um determinado sítio arqueológico. Tudo isto para dizer que o que interessa, não tanto aquilo legitimado quem recolheu, mas já que o fizeram, como eu estava a dizer, pelo menos que se disponibilizem a ser estudado. Em relação às questões de Alconfé, há uma coleção de um terrorista que recolheu assumidamente, e já é um senhor já com bastante idade, mas utilizou a coleção para estudo, com a estudo de arqueologia de Coimbra, que temos o Alarcão, e a coleção foi estudada. E, como volto a dizer, estão na casa adequada para entregar ou não marcar, utilizar e dizerem cá, olha, é nosso, está aqui, vejam, vamos fazer um inventário de estudo para o conhecimento. Terei muito gosto nisso e, mais uma vez, refiro, não sendo só isso, e havendo uma forma de colaboração em que isso esteja integrado. Mas às vezes isto é um início para alguma coisa. Claro, mas demonstra boa vontade. Mas deixa-me só responder a uma questão sua que me parece pertinente, que é para que é que o detetorista quer ter o património, ou quer ter o objeto, ou quer ter o artefacto, que lhe dá gosto dele. É simples. E nós escondemos isto, nem escamoteamos isto. Temos um gozo lúdico em encontrar, temos um gozo lúdico em ter, como teremos um gozo certamente lúdico em entregar para estudo, em recebê-lo de regresso, ou em não receber de regresso em alguns casos. Mas voltando ao início da conversa, permitam-me que diga, aí a diferença cultural, e aí a lei não poderia ser igual aqui em Inglaterra, porque em Inglaterra, quem pratica o terrorismo não tem esse gozo de ter a peça em casa. Tem o gosto escolhido para adequar ao museu, porque as peças estão do lado do museu. Não percebo, peças desculpa. Em grande parte são peças com valor e são do lado dos museus. Não, em Inglaterra, a legislação que diz é não sendo considerado treasure trove, é propriedade do Estado. O treasure trove é propriedade do Estado em determinadas condições, não vamos aqui agora discutir se aplicam casos, mas é caso para outras áreas. Mas permitam-me agora, que eu levarei a ser agressivo, não. Peço desculpa, não vale a pena pegar não vale a pena. Eu ia responder um bocadinho no mesmo contexto e não desse. Obrigado. Nessas coisas, como lhe digo, há aqui algumas questões e o debate é nesse objetivo. Estarmos aqui a conversar com o objetivo de enumerar possibilidades de solucionar parte a parte, de garantir por um lado a salvaguarda do património e por outro dar resposta aos cerca de uma centena de pedidos de utilização de detectores de metais em termos formais e outros tantos que não, e que se calhar haveriam mais se as coisas fossem mais ágeis. Mas como digo, portanto, há aqui um ónus
que é de haver alguma obscuridade em todos estes processos. Não estamos aqui a falar de pessoas em concreto, estamos a falar de algum alheamento da parte dos agentes do património e alguma ilegalidade em termos de atividade de quem utiliza o detetor de metais, isto do meu ponto de vista, que é sempre não leva mal o que eu estou a dizer no sentido da sua utilização sem a dita licença. E pronto, é nesse objetivo. Agora, o que eu lhe posso dizer é que a mudança de paradigma e de abordagem só acontece com a existência de bons exemplos. E para haver bom exemplo, tem que haver uma boa prática. E as boas práticas começam-se também havendo a revelação do que existe. O que eu lhe posso dizer, e nada disto, então com o projeto IPSIS as coisas têm sido muito claras da parte da tutela em relação aos problemas que vêm a lume. Após a aprovação não do projeto do pedido de autorização, mas da emissão das licenças, não passaram 5 dias em que houve logo uma denúncia, eles podem e nós não. E havia um ónus de contexto em que quem disse o nós não, havia quem soubesse que era, mas a tutela ainda hoje não sabe. Há indícios. Portanto, como é que a gente separa este trigo do joio? No Algarve, posso-lhe dar outro caso, que é muito interessante, uma coleção que foi posta a público de, uns dizem 10 mil moedas, outros dizem 30 mil moedas. Muitas delas provenientes de Balsa. Balsa não está destruído. É uma falácia, um mito. Não está destruído. É uma falácia muitas vezes até construída por alguns arqueólogos. Mas isso é um comentário profissional. E nesse contexto, quem tem acesso à coleção está ligado, também há arqueólogos envolvidos, mas quem tem acesso à coleção, orgulhosamente está a estudar o que considerou pelo achador como um refúgio. Mas gosta, está interessado em estudar esses objetos. Ótimo. No entanto, refere que dentro desse universo de 10 a 30 mil peças, são provenientes de 111 sítios inéditos. Eu, enquanto agente da tutela, pergunto, então, mas esperem lá que alguma coisa não está a fazer bem. Então, há uma coleção que se está a estudar. Ótimo, tudo bem. Já nem vou pôr a questão da legalidade, como foi obtida, como é que não foi, se tem comércio, se não tem comércio, associado, não vou por aí. Então, mas eu tenho 111 proveniências de objetos do qual não tenho conhecimento. Como é que nós, tutela, vamos proteger esses sítios? Não temos como. Há 7 anos que esta coleção anda nas bocas do mundo e não é posta cá fora, pelo menos a localização desses sítios, para que se possa proteger, não dos detetoristas, porque não será esse o caso, mas sobretudo projetos florestais, projetos agrícolas, operações urbanísticas, outras coisas que existam, que possam acontecer. Depois, há outra questão que me incomoda de sobremaneira, que é, eu entendo a relação do achador com o objeto numa relação afetiva. Eu até aí compreendo. Tenho a abordagem que, tal como a Inglaterra, portanto, não devia ser o objeto é de todos, aqui entendido como Estado, não como pessoa de bem, como Estado, somos todos. E, no entanto, nessa relação afetiva eu ainda percebo que esteja à guarda da pessoa até determinado ponto. No entanto, mas nós estamos sempre sujeitos a vicissitudes. No caso da pessoa falecer, como é que a relação desse espólio fica assegurada no retorno do retorno para todos? Não está. A maior parte destes casos, o que acontece é perde-se literalmente a localização dessas peças. Mas a solução para isso é tão fácil. A solução para isso é não ir por um modelo inglês, mas ir por uma aproximação ao modelo inglês.
é determinar o que é relevante para ser conservado e o que não é relevante para ser conservado. Então, mas o que eu lhe estou a dizer... É uma questão de colaboração entre duas estruturas que se podem organizar. Obviamente, mas o que eu lhe estou a dizer, precisamente nessa sua lógica e concordando com ela, é que há 7 anos que a gente está à espera que esta relação dê o primeiro passo, porque nós não temos acesso à pessoa. Agora, vamos fazer aqui um projeto, vamos organizar um grupo de trabalho, vamos fazer uma coisa dessas já hoje, agora, está disponível. João, estás disponível, estão disponíveis, arranjemos aqui um grupo de trabalho para começar a trabalhar nisso. Sim, mas nós nunca fugimos a essa responsabilidade. Vou ter tempo para trabalhar mais nisso convosco. Sim, mas é como lhe digo, nunca houve, pelo menos nos últimos ano e meio, não houve qualquer impedimento dessa relação ser estabelecida e de vermos como resolver algumas questões. Como lhe digo, em termos técnicos, eu posso sugerir propostas e chegarmos a entendimentos. Esse entendimento, para ver que estas coisas não são lineares, o projeto IPSIS existe porque houve um partido de pedra durante, Gameiro, junho, foi entre junho e... Um ano e meio, cerca de um ano e meio, quase 2 anos. De quase 2 anos para que ele acontecesse. Não foi uma coisa linear. Foi uma coisa que deu muita dor de cabeça a quem está do lado do terreno a ver a dinâmica das marés e de muita dor de cabeça dos técnicos de criarem uma forma de, dentro do enquadramento legal existente e legítimo, dar esse enquadramento com essa capacidade. Muito antes do projeto já havia boa vontade por parte dos elementos do IPSIS na cedência das peças ao museu. Muito antes, essa boa vontade que falou existiu por parte deste grupo de quase todos os elementos que pertencem ao IPSIS. Ainda antes da lei da substituição. Ainda antes já. E isso é preciso ter em conta e referindo ali a opinião portanto, do João Pimenta. Portanto, isso é por aí que se começa, se calhar é o primeiro passo a dar. Sim. Mas deixa-me ser aqui um bocadinho crítico. No sentido, não é contigo. É que a pessoa que vos impediu ir para as praias foi a mesma que vos recebeu, é? Não é isso que eu estou a dizer. São estas abordagens. Como dizia a imortal Amália, ou como cantava a imortal Amália, vai a proposta da mesa. Olha, eu disse um grupo de trabalho e vamos fazer isso. Como digo, é assim, da nossa parte, enquanto tutela, nós analisaremos sempre todas as propostas e todas as abordagens. Como o João disse, esta casa também estará aberta para estas coisas e disponibilizou este espaço para este debate. Outros museus estarão certamente receptivos a uma situação desta. Nós, enquanto TGPC, também, tal como fizemos noutras situações, o que foi agora aqui demonstrado, poderemos interceder enquanto agentes entre os achadores, quem tem a coleção e as entidades que as podem e devem receber e que devem depois disponibilizar. E eventualmente criar soluções dentro do enquadramento legal. Como lhe digo, não posso responder de forma taxativa que isto aconteça de um momento para o outro. O IPSIS levou 2 anos, Cascais não sei quanto tempo vai levar, posso lhe dizer que as peças entregues foi em 2002, se não estou em erro. 2002, 2003. Posso lhe dizer que só em 2014, mais de 10 anos depois, é que os sacos foram abertos. Portanto, são questões que não são lineares. E a tutela às vezes é muito universal na responsabilidade, tem culpa de tudo. E às vezes não tem meios para dar resposta a tudo. Gameiro, diz. Não, é só que tenho que ir agora, realmente um caso distante, mas é o seguinte, de facto, no caso dos museus, de facto são as estruturas que têm que funcionar como pontes, de facto, entre estas realidades. Porque se os museus não se assumem essas interligações e não se assumem da comunidade que conhecem, porque, por exemplo, os próprios terroristas, há dentro da comunidade, de facto, como aqui já se viu, há os mais patrimonialistas que entendem, de facto, o objetivo final
e há mais, se quiseres, uma perspectiva do tesourismo ou de outro tipo. E mesmo dentro do próprio grupo, do IPSIS, houve como é que dizer, houve alguma depuração, na verdade, os próprios perceberam claramente que estavam às vezes mal acompanhados dentro do seu próprio grupo. E não tiveram qualquer problema, e aliás até foram os mais eficientes nessa purga, entre aspas, de facto, quem se queria até aproveitar, não deste ponto de vista. Bem, bom, mas aí cabe, de facto, aqui esta situação dos grupos de trabalho, etc. De facto, há que perceber, junto das localidades onde trabalham, se ou através do hotel, ou através de museus, ou através de arqueólogos, se conseguem estabelecer essas tais pontos de trabalho, não é? De facto. E separar esse tal termo não há outra hipótese. É de facto fazer esse caminho, não há outra hipótese teórica ou Estado. Relacionado com isto, mas de forma mais indireta, concordo contigo em que os museus devem ser uns agentes privilegiados. Contudo, faço aqui uma ressalva, também já houve casos, precisamente ligados a detentores de hotéis, em que os museus procederam de forma não articulada e acabaram no tribunal também, juntamente com os detentores. Mas aí o caso tinha outras conotações. Não sei se há mais alguma questão. Neste caso, sim, força. Não, é que noutros tempos eu também já colaborei escavações e parti moedas, parti prédios, porque o pé, o pico não é ótimo, não é? E às vezes faz a confusão porque é que a arqueologia se prefere a destruição da peça a usar tanto metais que é barato e pode indicar para outro sítio. E nós, com mais cuidado, não é? Às vezes temos esse cuidado para não destruir as peças. Fazendo confusão essa ideia de não usar esse detentor. Por outro lado, às vezes fica a ideia que nós estamos aqui a fazer peças que não têm grande relevância, às vezes, para o património, e depois, em relação àquilo que foi verdadeiramente importante, foi um tesouro enorme descoberto na Namíbia. Portugal podia ter usado a imunidade soberana, nós simplesmente bifávamos para isso. Depois estamos aqui a discutir coisas do caminho. E usou a Espanha, usou a Holanda, usou a França. A Espanha, com sucesso em tribunais americanos, conseguiu recuperar essas peças que tinham sido encontradas por caçadores de tesouros. Em 2011 voltam a fazer a mesma coisa. Quer dizer, nós, efetivamente, deixamos escapar esse problema. O que eu posso referir em relação a isso, esse tema foi discutido precisamente no âmbito do debate sobre caçadores de tesouros. No entanto, discordo de uma abordagem em relação a essa matéria. A abordagem que houve da parte da Namíbia. Acho que foi uma estratégia muito bem pensada, em que, tal como a Convenção da Unesco prevê, houve uma colaboração dos Estados-parte, ou seja, o Estado-bandeira, do qual era o navio encontrado, colaborou com o governo onde o navio se encontrava. E nessa matéria, portanto, ficou salvaguardada a memória e o registro arqueológico sobre a embarcação nesse contexto. E essa é a abordagem que é, sobretudo, privilegiada nestas questões e que é muito sensível nas relações entre Estados que foram ocupados em termos coloniais e atuais povos. O caso Odissei não tem a ver com isso necessariamente de nada, não é de forma nenhuma comparável com o caso da Namíbia. Neste caso, acho que posso dar por concluído o debate, agradeço toda a vossa colaboração e estamos ao dispor, mais uma vez reforçando aqui, estamos cá para conversar sobre esta matéria. E preencham o inquérito se puderem, entreguem ali à saída. Muito obrigado, boa noite.